noite. Trouxe um texto aqui, porque a Denise, eu não falo do texto, mas como a Denise é uma pessoa muito especial, para mim eu não quis esquecer nada do que eu tenho para falar hoje para ela. Esse concerto a gente fez com muito carinho, porque a Denise foi uma pessoa muito especial para a orquestra. Então, uma pessoa que está fazendo 70 anos, ainda não fez, né, Denise? Vai fazer. É uma professora, colega, uma amiga, uma pessoa, uma artista muito especial, né? Eu espero que a gente lembre sempre disso. Eu gostaria de fazer agradecimentos em 5 perspectivas. A primeira é sobre o ponto de vista da orquestra. Tem um bicho aqui que está me enchendo o saco. Vocês conseguem ver? Ele está aqui no meu nariz agora, não consigo. Do ponto de vista da orquestra, a Denise pegou a direção do CIDIC, acho que é o meu telefone. Ela pegou a direção do CIDIC quando a orquestra estava num momento muito crítico. E ela conseguiu fazer com que essa orquestra começasse, ela germinou uma semente para o que a orquestra é hoje e o que ela vai se tornar ainda. Então, assim, eu acho que a Denise, dentre todos os coordenadores que passaram, ela pegou um momento e ela arregaçou as mangas e fez disso aqui uma projeção, né? Era um momento muito crítico e ela realmente abraçou a nossa causa. A Denise, muitas pessoas não conhecem esse mérito que eu vou falar agora, mas a Denise ganhou para a orquestra com o projeto Panorama da Música Brasileira uma PCA. Vocês sabem o que é isso? É o prêmio, ou maior prêmio de cultura do Brasil, né? As pessoas não lembram disso, mas com o projeto dela, ela conseguiu dar um status que a orquestra poderia ter mais para frente, ou seja, naquela época ela já deu um presente, um grande presente, mas ela simplesmente terminou um caminho, um rumo para essa orquestra. Então ela tem um lugar muito especial no nosso coração, não só por isso, né, Denise? Eu acho que você se preocupou, você estudou o que era a rotina da orquestra sinfônica. Você quis saber o que era uma orquestra profissional. E isso faz toda a diferença, né? Porque na universidade a gente sabe o que é acadêmico e o que é mais ou menos profissional, né? Mas a parte profissional é muito difícil, principalmente na área de artes, é muito difícil que as pessoas aceitem quais são os caminhos, quais são as necessidades, e a Denise realmente quis fazer isso pela gente. Então, assim, eu te agradeço muito pela orquestra, porque a gente tem esse reconhecimento que a gente tem hoje por sua causa. Então, eu te agradeço muito por aí. Do outro ponto de vista, como professora, ninguém fez uma homenagem para você diretamente, mas eu acho que assim, ontem vendo aqueles alunos que vieram de São Paulo, vieram de todas as partes, vieram aqui, eu acho que você tem um amor tão grande por esses estudantes que eles vão sentir falta, né? Vão sentir muita falta quando você se aposentar, porque eu acho que você não vai se aposentar, acho que você vai ficar por aqui. Então, eu acho que assim, em nome dos alunos, eu gostaria de agradecer, porque você está fazendo com eles um trabalho que envolve toda a criação da música brasileira, né? Então, assim, você está incentivando esses alunos, abrindo potenciais e abrindo diálogos que a gente não consegue enxergar ainda, mas é o seu trabalho, né? Com muito amor, muita amizade, você é muito autêntica, a Denise é muito autêntica, né? Uma pessoa assim, sagitariana, ao extremo. Eu só aguento ela porque eu tenho família italiana, daí é pior ainda, né? Mas a Denise, com o lado sagitariano, com as palavras de baixo calão, como você disse ontem, né? Então, como professora, eu gostaria de te agradecer pelos alunos, porque acho que eles não tiveram oportunidade de fazer essa homenagem ainda. Como artista, ninguém para pensar, mas a Denise é uma das únicas pessoas da geração dela que ainda continua a fazer um monte de coisa, um monte, né? Ela ainda compõe e compõe bastante, né? Isso é uma raridade. Ninguém conhece o perfil de uma compositora da época em que ela começou, né? Não existia, né? Existiam poucas, e ela é uma delas, olha só. Então, eu te agradeço também pela sua produção e pela sua resistência nesse mundo que não é fácil, né? Pela cidade de Campinas, eu te agradeço também. Porque você é uma paulistana como eu,
e você fez tanta coisa pela cultura daqui, que as pessoas muitas vezes não ficam sabendo, e não se lembram, né? Porque a memória cultural das pessoas é uma coisa que passa muito rápido, né? Mas a Denise fez comigo, que a Denise é uma aventureira, uma companheira, assim, que eu não vou esquecer, né? Ela fez com ele, encampou uma ideia comigo, que era o projeto dele da música brasileira, né, da identidade, música e arquitetura, com o pessoal do Instituto de Arquitetos do Brasil. E ela foi comigo e a gente fez o projeto acontecer juntas. Então, assim, eu agradeço muito a cidade, eu deveria agradecer mais, porque foi um sucesso absoluto aquele projeto, e espero que a gente consiga fazer mais uma vez. Mas eu acho que esse espírito de querer que uma cidade tenha mais envolvimento com a sua cultura, eu acho que é isso que sempre foi o objetivo dela, né? Com as dificuldades todas que tem dentro da universidade, na cidade, uma cidade que é meio de interior, não é, mas né? A gente sabe. Então, eu falei quantos? 4? Meu telefone apagou, galera. Isso. E, enfim, e por fim, eu gostaria de agradecer a Denise como amiga, porque ela é uma pessoa incrível. Conheço a Denise desde 2012, desde que eu cheguei, 13 anos atrás, e a gente, ainda que a gente começasse o nosso relacionamento como colegas, né? Colegas e amigos é uma coisa um pouco diferente, né? A gente se uniu por causas parecidas, né? Causas que eram valiosas para nós duas, e dessa união a gente se tornou amiga. Então é uma pessoa que agora eu até moro mais perto da casa dela para a gente se ver mais. E uma pessoa, como eu disse, muito autêntica, uma raridade, ser humano que é uma raridade, completamente transparente. A gente não encontra pessoas assim mais, né? Por isso que eu aguento o seu lado sagitariano, que eu sei que você é uma pessoa muito sincera, muito generosa, muito boa, pessoas boas, genuinamente boas, né? Então eu queria agradecer também a você pela sua amizade e vamos fazer um conselho para você, que espero que você goste muito, tá bom? Eu poderia falar muita coisa do que você falou, porque a questão da orquestra, por que a USESP é tão famosa em São Paulo? Porque a orquestra foi abraçada por sua comunidade. E a Orquestra de Campinas também é abraçada por sua comunidade. E quando eu encontrei a Orquestra da Unicamp, ela não era abraçada por sua comunidade, né? Muito pelo contrário, muita gente queria fechar a orquestra. E eu falei, não, vamos fazer um trabalho porque eu quero que a orquestra seja abraçada por sua comunidade. E eu acho que atualmente ela é abraçada por sua comunidade, né? Então eu sinto muito orgulho de ter colaborado para isso, né? E com todos os projetos eu estava vendo, não sei por que eu ouvi há poucos dias atrás, tudo que a gente fez junto. O IAB, não sei se vocês sabem, não é? Ela não falou direito o que é o IAB. O IAB era ir tocar em todos os prédios de patrimônio histórico de Campinas. Então a gente fazia uns mutirões, e um trio aqui, e um quarteto no outro prédio, e aí a gente ia mudando, e a gente convidava o público para ir passeando pela cidade, pelos prédios históricos. E daí chegava no lugar, tinha um historiador, especialista no patrimônio histórico de Campinas, professor da PUC, né? Não lembro agora o nome dele, e ele explicava a história daquele lugar, né? Então, você enraiza a comunidade na sua cidade, na história da sua cidade, através da música, né? Então, foi um projeto magnífico. Eu gostaria que vocês, né, agora não estou mais no CIDIC, retomassem esse projeto mesmo. E outro projeto magnífico que a gente desenvolveu foram as óperas em Paulínia, né? Renato, que tanto nos ajudou. Assim, foi quando a orquestra da Unicamp fez um projeto magnífico que o Teatro de Paulínia, que é tão grande, tinha gente brigando quase a soco na porta para conseguir entrar. E eu fiquei feliz da vida, porque as pessoas estavam dando soco
porque o teatro estava cheio, e um teatro muito grande, né? Então foi um sucesso. Fiz com a tour o design sonoro da flauta mágica, foi uma aventura, né, maravilhosa. Então, assim, foram projetos muito bonitos e eu acho que foram presentes incríveis para a cidade, né, para a comunidade. Então, eu fico muito feliz por essa passagem que eu tive junto aos meus queridos amigos aqui, né. Eu tenho uma lista enorme de gente que eu agradeci ontem, que eu acho que eu tenho que agradecer hoje, porque o público é outro. Então, assim, eu queria agradecer os organizadores do evento, que tiveram essa ideia, levaram essa ideia adiante. Isso é uma coisa rara, homenagear um professor, né, que está em fim de carreira, né, numa homenagem tão linda, que está durando 2 dias, né, então isso é bem raro. Eu tenho noção do privilégio dessa homenagem, né. Então, o CIDIC, o Unicamp, na pessoa do coordenador, a Dona Miriam Reis, Maurício Martã, que foi quem assinou, a Cíntia, a Liette, o Tadeu Tafarella, do CDMC, a Raquel Prado, também do CDMC, e o Fernando Magri, que é pesquisador do CDMC, e que, na verdade, foi quem teve a primeira ideia, né? Meu querido ex-orientando. Queria agradecer a produção CIDIC, que ajudou, colaborou muito nessa toda a administração, fazendo os trabalhos necessários de meio de campo. Queria agradecer o apoio do IA, né, que até ceder instrumentos. Queria ceder a Casa do Lago, que dispôs do espaço com muita generosidade, a Flávia, na pessoa da Flávia, que foi muito atenciosa conosco. E o Nix, que cedeu os equipamentos de áudio para a instalação sonora e ontem para a peça eletrônica, né? Quero agradecer ontem, eu agradeci os colegas que participaram ontem, e hoje eu vou agradecer os colegas que vão participar hoje, o professor Paulo Ronchi, solista da peça, compus para ele a peça, eu vou contar a professora da peça. O meu querido Leandro Camille, que é meu orientando já no final do doutorado, será o solista de branco barroco. O Felipe, que vai ser Felipe Alexandrino, que é o pianista, que vai tocar o secar. O Rafael, vai ser Rafael que vai fazer, né, o vibrafone, Rafael, né, porque ia ser lá. Eu esqueci de alguém, será? Jorge, acho que não, né? Deixa eu dizer, queria agradecer principalmente vocês, né? Porque música sem público não existe. Música não existe sem os músicos, né? Porque não adianta a gente compor e ficar guardado no papel, não existe a música, né? Só vai existir quando alguém tocar, viu, Ingrid? E se alguém toca e não tem público, também existe. Então a gente precisa desse trio, né? De quem cria, de quem executa, no sentido muito, não só de que a música é minha, não, eu acho que é uma obra de muitas mãos, porque eu me sinto, na condição de compositor, como um arquiteto que faz o projeto. Quem executa esse projeto são os músicos, né? Então, não é uma obra que a gente cria sozinho. Então, eu vou falar agora um pouquinho das obras de hoje. Tem outro. Então, essas obras que vocês vão ver hoje, ontem tinha uma obra que tinha um arco de 45 anos, né, de composição. Hoje não, porque, como eu falei hoje à tarde, eu só recebi uma encomenda para escrever para a orquestra, para o corpo sinfônico, eu escrevi a orquestra normal, quando eu tinha 50 anos. Antes disso, né, são questão mesmo de gênero, né, problemas. Então, essas peças que vocês vão ver hoje vêm de 2007 até este ano. Tem uma peça que foi composta esse ano. Então, elas estão numa fase mais atual da minha composição, né. Então, a Vivaldiana tem uma história engraçada, vai ser a primeira. A Vivaldiana era o seguinte: eu já era coordenadora do CIDIC e a regente do Coral de Pernambuco conseguiu um edital e tinha dinheiro para montar uma pequena ópera do Charpentier.
Só que essas cenas francesas, barrocas, elas são curtas, não preenchem o espetáculo, o tempo todo de um espetáculo. Então eu compus uma abertura e eu falei, bom, tem uma música barroca, tem que comprar uma música barroca também, quer dizer, mas barroca no moderno brasileiro, né? Então, eu peguei temas do terceiro movimento, dos terceiros movimentos em todos os 4 concertos das 4 estações e compus com esse material. Então, vocês vão reconhecer, porque eu gosto de deixar reconhecível os elementos. E daí eu vou fazendo, a minha grande disputa, ou grande dificuldade, foi fazer uma espécie de transformação gradual de um momento para outro, de uma melodia para outra, que a gente até na música, nas técnicas de composição, a gente chama de morphing. Não é aquela coisa que já aparecia, que apareceu anos atrás, era um rosto, o rosto ia se transformar, ou virava outra pessoa, é isso, eu fiz isso com música, né? Transformava, vocês vão reconhecer. Então eu passo pelos 4 movimentos, 4 temas e terceiros movimentos, e para ser um barroquinho ou moderno, ou sei lá, vocês decidam o que vocês acham que deve ser, eu acho que ela é divertida.
Próximo. A próxima peça chama-se Ouro Preto Mariana, e ela é uma simulação de uma viagem de trem que eu fiz entre Ouro Preto e Mariana. Já é uma influência do meu trabalho em eletroacústica, em gravação de campo, que eu adoro fazer. E a gente foi para Ouro Preto, e o Rolário era no Cine, no Rio de Janeiro, não sei o quê, e foi gravar a viagem que a gente foi de Ouro Preto. E daí no caminho, o trem só desce, né? Quando ele vai de Ouro Preto Mariana, só vai descendo. E ele só vai brincando. E o André, fiquei enlouquecida com os Bernols, os compositores, adoramos. Era um espectro sonoro, aqueles breques soando. Eu falei, gente, eu preciso passar isso para o escritor orquestral. E daí, na oportunidade, o meu querido colega Paulo Ron escreveu um edital, FIC, aqui de Campinas, e íamos gravar um CD. E falou, compunha para mim uma peça para trompete e orquestra. E eu compus essa, né? Falei, vou aproveitar, botar no papel essa história aí, né? E eu não sei, claro que não, mas eu acho que eu decepcionei ele um pouquinho, porque são espectros sonoros que eu vou transformando com aqueles breques malucos nas cordas, fazendo aqueles sons espectrais e tal. E ele entra participando desse espectro. Então, ele não tem uma melodia maravilhosa, ele faz um virtuosismo, né? Ele vai tocando junto. Só que o que ele toca, no final a gente reconhece. É como se eu pegasse uma melodia, como eu tinha a viagem, no final a gente chega em Mariana. E quando a gente chegou em Mariana, tocou os sinos anunciando a missa. Então, eu simulei esses sinos, né? E quando a gente passeava lá em Ouro Preto, Tiradentes também, você vai passeando, você vai ouvindo gente cantando nas igrejas, né? Vai ouvindo. Aí eu pus no final um coral, tocado pelos militares, que é um coral, como se fosse um coral de igreja, né? E esse foi composto dele, não tirei de ninguém. E a melodia desse coral, na verdade, é o que o trompete faz esticado. Ele toca essa melodia, como se a gente pegasse uma melodia e esticasse na lente, no microscópio, assim. Então, aparece, mas ela está lá, a mesma melodia exatamente, tá? Então, espero que vocês se divirtam, porque assim, vocês vão reconhecer que vocês estão dentro do trem e vocês vão comigo de Ouro Preto para Mariana. Ela pediu para falar, né? Imagina. 2015 foi que eu fiz esse convite para a professora Denise e nossos colegas aqui no departamento. Embora eu acho que eu tenha ficado muito chateado, mas eu não imagino, muito pelo contrário, pela genialidade dessa peça. Esse disco do Teuto brasileiro, que a gente lançou em 2018, com a Sinfônica, né? Aqui da Unicamp. E foi um projeto do FIC, mas também que envolveu o governo do estado de Brandenburgo, da Alemanha. Então foram 2 compositores de Brandenburgo, né, e 2 brasileiros, entre esses compositores, a professora Denise. E a diferença, que fez uma baita diferença, justamente a estética dessa peça. Né, porque as outras obras, as 2 alemãs, elas vieram realmente, deram muito trabalho para tocar, né, uma coisa virtuosística. Mas essa veio com esse cheiro de Minas Gerais, esse gosto de Minas Gerais. Então, ela não tem essa virtuosidade, mas ele tem esse barulho, esse café dentro do trem, que tem ali que nos encanta. Então, exatamente, ele colocou, são duas surpresas diferentes, mas que compõem a questão da instrumentação e toda essa conotação da diferença do freio, né, do trem. Então, tem toda essa conotação. E institucionalmente, ele é muito importante, já que a Cíntia colocou várias questões institucionais aqui, acho que é importante dizer.
foi o primeiro registro da Orquestra Sinfônica da USU, da Orquestra Sinfônica da Unicamp, em CD. E antes disso, salvo engano, o Buff, acho que deve ser um dos mais velhos, eu tinha um outro disco da orquestra, da Unicamp. Século XVII. Então, a gente foi o primeiro registro fonográfico da orquestra também, esse projeto, né, que você participou. Então, é uma questão institucional também importante de ser salientada, né, esse disco de 2018. Está na hora de fazer outro, né, os projetos estão acontecendo, logo a gente faz outro. Então, muito obrigado, gente. Um carinho que eu toco essa peça, né, ela é muito singela, mas eu tenho muito carinho, eu estou aqui para tocar para vocês hoje em homenagem a eles. Um abraço para todo mundo.
bastante sobre o tema do Richard do Bach. Esse foi um convite, a primeira peça que eu compus para a orquestra da Unicamp. E, na verdade, foi um convite que eu recebi do professor Jonathan Manzoli, que era o curador do concerto, para fazer um arranjo do Chichekar, que nem o Weber fez, mas o Weber era uma orquestra muito grande, eles queriam uma orquestra menor, então convidaram eu para fazer isso. Aí falei, não vou fazer arranjo de coisa nenhuma, vou compor uma. Aí compus, peguei o tema. Então, assim, o primeiro nome, né, gente, o Richard é uma forma barroca, né, uma espécie de, uma forma polifônica barroca, espécie de fuga complexa, muitas vozes e tal, que é o Richard do Bach, né. Esse Richard, ele foi orquestrado pelo Anton Weber, uma orquestração muito famosa, né, onde ele trabalhou também aquela chamada melodia de timbres, né, onde a melodia começa num instrumento, vai para outro, não fica parado num instrumento só, né. E daí eu fiz essa brincadeira, porque assim, eu peguei a palavra recercar e criei um recercar, porque este tema do Bach, tal como o Weber o orquestrou, eu faço ele comprimido, cercado no meio, cercado por outras coisas. Então eu recerquei o tema do Bach, vocês vão reconhecer quando aparece, mas a música inteira eu faço a mesma sequência de notas, dó, mi, bemol, sol, si, sol, mi, só que eu faço não nesse sentido melódico, mas eu pego o dó, seja qual dó for, a primeira aparição dele é como se fosse um espectro, depois eu faço em outra ordem são as variações. Então, um outro sentido de variação musical, mas cercando esse meio que é a citação da orquestração do Weber em estreito, tá? Ela não está originalmente como ele escreveu. Então, espero que vocês gostem. Peraí, também tem... não. Tem o piano e o vibrafone obligato, à la barroca, né? Então, eles são quase solistas.
É também uma cultura. Bom, agora vem uma música que eu compus este ano, o tributo ao Milton Nascimento. Uma ex-aluna minha contribuiu com esse musical, a Júlia, e ela disse que levou um susto, porque ela disse que eu era professora cabeção. E ela ficou com medo, porque ela tem um pé um pouco na música popular, de que eu ouvisse a peça dela, enfim. Quando ela viu o tributo e o Nascimento, ela quase caiu de tudo, né? Mas, merecidamente, deste maravilhoso músico, recebeu muitas homenagens, né? No Carnaval, recebeu o doutor Paula Camp e outros mais, e eu, por causa do Carnaval, que eu não gostei do que fizeram para ele lá, resolvi também fazer a minha homenagem a ele. E peguei 4 canções. Não é arranjo, tá, gente? Não esperem ouvir as melodias do Milton, porque não tem. Eu peguei pedacinhos, transformei, é o que a gente chama de escrita ou comentário, meu querido amigo chama de comentários musicais, baseados em pequenos trechos de harmonia do Milton, que é maravilhosa, a harmonia, a escrita harmônica dele é incrível, né? Então, eu peguei 4 canções do Cais, Carro de Boi, Maria Maria e Cidade Encantada. Então, prestem atenção no final do Carro do Boi. Quero que vocês me digam o que é para eu conferir depois, tá? O que eu vou transformar. Fiz essa peça, então, lógico, se eu vou compor uma homenagem ao Milton, eu não podia fazer uma música muito experimental, né? Tem uns ruidinhos, né? Esse Carro do Boi aí. Mas tinha que fazer uma música seguida, a harmonia dele, eu me senti, né? Tinha que realmente lembrar Milton Nascimento. E pensando também no público mais em geral, que pode curtir essa música e lembrar do Milton Nascimento. Então, espero que vocês também gostem.
do maestro Abel Rocha para compor uma música em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil.
E eu resolvi fazer uma brincadeira, né? Porque assim, eu resolvi, vamos contar a história do Brasil através dos hinos todos. Então eu começo citando, vocês vão reconhecer, hinos, bom, vocês não sabem, né? Hino da Carta, português, hino da 3 hinos portugueses desde o século XVIII, né, do nosso período colonial, né? Daí vou entrando com hinos nacionais. O primeiro hino nacional, porque o hino nacional, na verdade, a gente, vocês sabem o texto, né? O hino de Ipiranga era para ser o hino da independência, tá? Quando eu fui estudar, eu vi, era para ser o hino da independência, por isso que tem esse texto, né? E acabou rolando tanto que acabou virando um hino nacional, né? Então eu começo com ele um pouco, mas eu vou transferindo, então, fomos colônias de Portugal, depois a gente se transformou em colônia da Inglaterra, e depois a gente se tornou, e até hoje somos colônia dos Estados Unidos, né? Então, eu começo a fazer uma briga entre os hinos, tá? Na hora que aparece o hino da independência, ele começa a brigar, porque ele briga com o hino da Inglaterra. E começa a tocar o hino da Inglaterra aí, ele tá jogando. Daí começa a entender, né? Aí, de repente, chega o hino americano e também vai tomando o hino nacional do lugar, né? Brigando com o hino da independência. Então, vocês vão ver essas brigas entre essas melodias várias, né? Até que acaba tudo em pizza com a aquarela brasileira.
O maestro Abel falou para mim, você tinha que escrever o nome de quais hinos, eu não lembro mais, né? Que foram citados, né? Porque as pessoas não conhecem mais. Onde é que a gente ouve hino hoje? Na Pavão, né? Então, não ouve no português, não ouve, né? Conhece a Pavão, A última peça é uma peça do meu coração. Gosto demais dela. A gente tem filhos prediletos. Eu deixei ela por último. E me apaixonei. Vocês sabem que eu me apaixonei por poesia, né? Me apaixonei pelo poema branco. Esqueci o nome do poeta. Otávio Paz, mexicano, e li o livro foi traduzido pelos irmãos Campos, né? Achei lindo. E eu estava cansada de correr o risco de não ter a peça tocada. Então eu cheguei na cara dura, nunca fiz isso, tá? Na cara dura para o maestro da Rocan, da Orquestra de Câmara da USP, que eu nem conhecia, ele era muito só simpático, eu ia fazer banca lá, ele sorria, falava à tarde no corredor, pedi uma audiência com ele, e cheguei para ele e falei, olha, eu tenho esse poema aqui, se você tocar, eu componho. Ele assustou, levou um susto, ele não me conhecia tão pouco, né? E aí ele resolveu arriscar. E ele falou, tá bom, eu vou tocar no Festival Música Nova.
E eu tive a oportunidade de fazer um pós-doc no Rio de Janeiro, nessa época. Fui lá fazer uma pesquisa e tinha tempo, né? Porque eu não tinha que estar dando um monte de aula. Tem só uma disciplina de pós-graduação. E fazendo na minha pesquisa, eu compus essa música. E é genial o texto, é maravilhoso. Leiam, tá? Poema Blanco, do Otávio Paz. E, naturalmente, eu não fiz um livro inteiro, né? Eu fiz trechos, eu selecionei os trechos, mas... Porque ele faz uma metáfora muito interessante. Ele fala que a linguagem está morta. E, aos poucos, essa linguagem adquire movimento, depois ela adquire pulso, depois ela adquire o ritmo, depois ela adquire depois ela finalmente se recupera enquanto linguagem. Só que ele associa isso aos 4 elementos. Então eu fiquei estudando Cabalas, porque ele era embaixador na Índia nessa época, né, o Otávio Paz. Ele fala em espacializar o tempo. E eu tento fazer isso. Eu crio mandalas musicais sonoras, né? Cada pedaço tem uma cor, branco. O branco quer dizer o branco que entra como um branco vazio e sai como branco pleno. Agora eu estou esquecendo, gente, esqueci. Mas a palavra branco tem 2 sentidos, uma de vazio e uma de pleno, de branco pleno, né? Tinha uma palavra melhor que essa. E passando por esses renascimentos, né? Os 4 elementos, terra, ar, água e fogo. E cada um desses elementos tem uma cor. Então, assim, essas cores e esses elementos deram para mim os tons principais. Não é uma música tonal, ela é mais espectral do que tonal, mas ela tem esse espírito onde eu elaboro as cores. No final, finalmente, você vê como vai ter o que o meu querido barítono canta é ótimo, porque ele fala da morte da linguagem e do renascimento da linguagem, escrevendo em linguagem, né? Eu fiz a linguagem, o barítono canta, pesquisando e fala, essas coisas todas, mas a orquestra simula essa morte e esse renascimento da linguagem. E só no renascimento da linguagem é que vem a melodia, tá? No final da música. Então, eu espero que vocês consigam isso. Vamos ouvir. Começo, o cimento, a semente, latente, a palavra na ponta da língua, inaudita, inaudível, ímpar, grávida, nula, sem idade, a enterrada de olhos abertos. Inocente, promíscua, a palavra sem nome, sem fala. Sobe e desce escada de escapulário, a linguagem desabitada sob a pele da penumbra. Lapeja uma lâmpada supervivente entre confusões taciturnas. Acende
num caule de cobre, resolvida, de folhagem de lucidez, sustento de realidades derruídas, ou adormecido, ou extinto, alto pino, cabeça e lança. Um girassol, agora sol, carbonizado, sob uma jarra de sombra, em palma de mão, fictícia flor, nem vista nem pensada. Oh, vida! Aparece amarelo cálice de consoantes e vogais, incendiadas. Pulso, impulso, ondada de sílabas úmidas, sem dizer palavra, escurece-me a fronte, um pressentir de linguagem. Patience, Livingstone no rigor da seca. Chamejantes, castelas de areia, naipes rotos, água e rosa. No peito do México tombado, daqueles lodos sou pó. De sangue, de histórias de sangue, rio seco, boca de manancial amordaçado, pela conjuntura anônima dos ossos, pela sisuda penha dos séculos e dos minutos. Linguagem é expiação, própria são a quem não fala, enmarinado, dia a dia assassinado. O morto inumerável. Falar enquanto os outros trabalham é polir ossos, aguçar silêncios até a transparência, a ondulação, ao cosqueio, até a mão. Paragens abrasadas.
Do amarelo ao carmim, a terra é linguagem calcinada. Há ruas invisíveis, há espinhos nos olhos. No muro cor-de-rosa, 3 abutres saciados. Não tem corpo, nem cara, nem alma. Está em toda parte. A todos nos esmaga. É injusto o sol. Raiva mineral. As cores se obstinam. Se obstina o horizonte. Tambores, tambores, tambores. O céu que se entenebra como esta página. Dispersão de corvos. Iminência de violências violáceas. Os areais se levantam. Cerração de reses de cinza. Mugem as árvores garroteadas. Tambores, tambores, tambores. Te percuto, céu. Terra te percuto. Céu aberto, terra fechada. Flauta e tambor, faísca e trovão. Te abro, te percuto. Te abres, terra. Tens a boca cheia d'água. Jorra céu do teu corpo. Tremor. Terra. Desventras, explodem tuas sementes. Verdeja a palavra. Do amarelo ao vermelho ao verde. Peregrinação. Buscando claridade. A palavra se debruça sobre remoinhos azuis.
5 sentidos em torno da ametista em si mesmada. Não penso, vejo, não o que vejo. Reflexos, pensamentos vejo. A música, precipitações. Número cristalizado, o arquipélago de signos. Aerofania, obra de verdades, claridade anulada numa sílaba, diáfana ao silêncio. Não penso, vejo, não o que penso, o resplendor do vazio. Perco minha sombra, avanço entre bosques impalpáveis. As esculturas rápidas ao vento, os sem fim desfiladeiros afiados. Avanço, meus passos se dissolvem num espaço que se desvanece em pensamentos que não penso.